quando falamos de violência, parece uma coisa de longe, que não tem nada a ver conosco, que é coisa dos outros, não é, Vina? Verdade, Cornélio. E só para vocês terem noção, mais de 100 mulheres morrem todos os dias no mundo vítima dessa violência, pelo simples fato dela ser mulher. Tá vendo? São muitas mulheres a morrer a sério mesmo. Mas será que todos temos ideia do que é esta coisa de violência contra a mulher? É sobre isso que vamos conversar hoje. Mas antes, olá, bem-vindo ao Asas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, violência é o uso da força física ou poder, em ameaça ou na prática, que resulta ou que possa resultar em dor, sofrimento, ferimento, privação, desenvolvimento prejudicado e muitos outros. Depois desta definição, eu tenho ideia de que existem vários tipos de violência. Mas você sabe quais são os tipos de violência? Descubra a seguir. Franco, quais são os tipos de violência que conhece? Temos a violência doméstica, psicológica, física, entre outros. Violência que eu conheço é violência de menor idade, violar criança quando quando tem mais de 40 anos, você namorar com uma criança de 16 anos ou 10 anos, isso aqui é violação. Violência é fazer a ditadura ou é fazer com uma pessoa que não é da sua idade. Isso aqui é violência. Tem violência doméstica, psicológica, social, monetária, etc, etc. Violência doméstica. Violência doméstica, violência sexual, violência psicológica, acho que só são esses. Sim. Violência sexual, doméstica e psicológica. E, bom, na violência doméstica temos o caso de violência no trabalho, em casa, entre outros. E violência sexual, bom, não tem o consentimento da pessoa, é algo que a pessoa faz, é algo forçado, sim, sem o consentimento da outra pessoa. Resumindo tudo o que foi dito, os tipos de violência podem ser classificados em violência física, sexual, verbal, psicológica, econômica, patrimonial, entre muitas outras. Agora que já temos ideia de quais são esses tipos de violência, as motivações e consequências, isso vamos descobrir a seguir. A violência é um problema muito grave, principalmente quando se tratam de grupos vulneráveis. Um dos exemplos são as mulheres. E é sobre ela, ou melhor, sobre a violação que a mulher tem sido vítima, por ser mulher sobretudo, que vamos aqui conversar com alguém que representa o Ministério do Gênero. Essa conversa vai ser breve, mas vai tocar em vários aspectos que nós acreditamos que são relevantes para si. Olá e obrigado por aceitar conversar conosco. Muito obrigado também pela oportunidade de fazer parte desta equipe. Tá certo. Para começar, uma pergunta que acredito que quem está a assistir tem, né? Quais são os principais tipos de violência que a mulher tem sido vítima nos últimos anos, pelo menos no nosso contexto moçambicano? Obrigado. Bom, nós, felizmente, como disse, este é um problema. Os relatórios, os dados do Ministério do Interior nos elucidam para a violência física simples, a violência patrimonial e a violência física grave. Tem sido as mais comuns. Agora, sim, quando sim. falamos de violência física E a simples, psicológica, desculpa. exato, quando falamos de violência física simples, violência patrimonial e violência física grave, o que é que estamos a falar? Em termos práticos e breves, só para deixar claro para quem está a assistir, o que é que na prática isso significa nas suas vidas? Ok, todas elas mexem com a vida de alguém, mas tecnicamente para os peritos que vão trabalhando este tipo de violência, é para medir, por exemplo, violência física simples, trazemos aquelas que não podem não levar, existe uma classificação, até que tipo de ferimentos, eu posso empurrar, deixar uma dor, mas eu posso causar ferimentos e danos físicos, chama-se violência física grave. Simples é aquela que não chega tanto, mas também é patrimonial, que tem a ver com
aquilo que é o nosso patrimônio é comum, eu fico privada desse patrimônio, então é violência patrimonial. Psicológica é aquela que não precisamos tocar, mas ela afeta tudo que move a nosso ser. Muitas das vezes começa pelo psíquico. Os insultos, por exatamente. E quando nós somos afetados até essa índole, nós estamos perante uma violência psicológica. E há números que podem explicar mais ou menos quantas mulheres têm sido vítimas de violência? Sim, sim. Por exemplo, podemos fazer uma análise, por exemplo, comparando este ano e o ano passado. Como disse, os nossos dados são sempre do Ministério do Interior. Só no período de janeiro a setembro deste ano, por exemplo, foram registrados 15.918 casos e deste número, 8.702 são mulheres. Então, no ano passado também temos cifras iguais, onde, por exemplo, 8.541 também foram mulheres no ano passado. Então, são números que representam mais ou menos a quantidade de mulheres que têm sido vítimas de violência. Exatamente. E de homens, obviamente, mas sabemos Sim, que claramente sim, as mulheres são a maioria. Sim. Agora, quais são as províncias em que esses números são mais elevados? Bom, temos a Maputo, temos Inhambane e Nampula, onde apresentam casos mais elevados. E há uma razão para isso? Bom, como dissemos, a questão de violência ainda é um assunto para investigar. Desde já, todas as comunidades acadêmicas são convidadas a fazer uma investigação nisso. Aspectos socioculturais também tem. A dimensão populacional, primeiro, pode estar por volta. As características socioculturais, a cultura que se vive nessa determinada província também influencia muito, porque a forma como se dirimem os problemas também é um pouco característico desse tipo de violência. Então, temos estas províncias onde algumas práticas culturais ajudam, não é, a trazer estes atos de violência. Nós fizemos uma pequena reportagem que, tal como disse, não é uma investigação completa, mas coloca um pouco estes aspectos que fez aqui menção, de aspectos socioculturais, e que muitas vezes resvalam na violência e muitas vezes engordam os números que acabou de explicar aqui. E essa reportagem que podemos acompanhar agora. Vamos ver isso. Cuidar do lar e sustentar a família. A quem pertencem estes papéis sociais? A tradição dirá que estes pertencem às mulheres e estes pertencem aos homens e que, quando não são cumpridos, eles podem levar à descredibilização na família, na comunidade e em casa. Em casos mais graves, eles podem até ser agredidos física, psicológica e sexualmente pelos seus parceiros ou outros. E isso é violência baseada no gênero, ou simplesmente VBG, que se define como um ato prejudicial que é praticado contra a vontade de alguém e que tem como base normas e papéis sociais atribuídos a mulheres e homens, como por exemplo, o homem tem de trazer sustento para casa, o homem tem de trazer dinheiro para casa. Enquanto isso, a mulher tem de cuidar da casa, a mulher tem de cuidar dos filhos e por aí vai. Então, tanto mulheres como homens podem ser vítimas ou criminosos quando se fala de VBG, mas as normas e práticas sociais levam a que mulheres e raparigas sejam as mais vulneráveis e, por isso, as que mais sofrem. E esta não é uma conclusão nossa. Segundo dados do IDS, 33% das mulheres reportou que algumas vezes foram vítimas de violência física desde os 15 anos de idade. Enquanto isso, para o caso dos homens, apenas 25% foi reportado. Perceba que estes são apenas números que foram registrados, mas há muitos mais casos, uns que não foram registrados e outros que nem sequer foram notados porque não há conhecimentos.
Então, vamos gastar alguns segundos a explicar algumas das manifestações comuns da VBG nos nossos tempos. Comecemos então pela violência física, que é uma forma de agressão que agride o físico e que causa lesões corporais. A violência sexual, que é quando se utiliza força, se intimida ou se faz outras coisas para obrigar uma pessoa a praticar ou participar em atos ou relações sexuais. Violência doméstica, que é qualquer agressão física, psicológica ou de outro tipo praticada contra uma pessoa em casa, principalmente com um parceiro íntimo. A violência psicológica e emocional inclui manipulação, intimidação e outras atitudes com o objetivo de controlar o pensamento ou comportamento de outra pessoa. E a última, entre as mais comuns, é a violência patrimonial e econômica, que é a ação ou omissão, incluindo ameaças ou tentativas que fazem com que a pessoa fique financeiramente dependente. Ninguém quer estas e outras formas de VBG para si ou para pessoas próximas, incluindo crianças, porque também sofrem com isso. Então, é preciso combater e prevenir esta forma grave de violação dos direitos humanos, chamado violência baseada no género. E neste combate está o Código Penal, a Lei de Família e a Lei sobre Violência Doméstica, que compõem o quadro legal favorável ao combate à VBG. Mas como em muitos casos, as leis não são suficientes. É preciso que as vítimas ou outras pessoas denunciem este crime. Isto pode ser feito através do Gabinete de Atendimento à Família e Crianças Vítimas de Violência, na esquadra policial mais próxima, através da linha Fala Criança pelo 116 ou outras plataformas. Bem, acabamos de ver esta matéria que retrata um pouco dos problemas que são vividos e também coloca um pouco em xeque a questão das consequências disso, principalmente para a saúde da mulher e no final, ao fim, ao cabo, para todo o país e todas as comunidades. Agora, eu lhe perguntaria o que está a falhar? Como o Ministério deve ter uma visão global do problema, né? O que está a falhar para que, apesar de todos os esforços que são empreendidos para combater esta questão da violência, apesar de todos os anos comemoramos o dia da luta contra a violência contra a mulher, passa a repetição do termo, continuamos a ter números que, de certa forma, assustam, pelo menos do nosso ponto de vista. Eu não chamaria isso falhar, mas temos que ter a paciência de ver os resultados no tempo em que nós começamos a trabalhar, sobretudo nas áreas em que queremos mudança, as áreas onde nós abraçamos para nós vermos as mudanças. Temos agora, e se calhar os números que nós temos das denúncias é porque as pessoas também já sabem que podem ter serviços, podem denunciar. Como disse, antes de nós termos a nossa Lei 29, por exemplo, a questão da violência doméstica era do Fórum Doméstico, era problema de casa. Não havia ninguém para intervir. Exatamente. Agora, com este trabalho, já temos mais conhecimento de muitos casos, dirimimos muitos casos porque há uma lei que orienta para isso. Então, o falhar não seria o falhar, mas estamos numa luta. É um processo que... Exatamente. Constante de mudança de comportamento. Bem, é um processo e claramente, como disse, leva muito tempo. Até porque, como dizem os mais antigos, o muro da China não foi feito em um dia. É preciso levar alguns anos. Agora, já começou explicando aqui sobre o trabalho que é feito, a lei que já existe, é uma forma de mostrar que existe algum tipo de trabalho sendo feito para que este problema seja resolvido a longo, médio prazo, se assim pode dizer. Agora, o que se pode fazer, sobretudo, para as diversas organizações, as diversas iniciativas que já existem, como forma de juntar, fazer pontes e ter uma atividade um pouco mais forte, não isolada, sobretudo, porque apesar de existirem esforços, podem estar isolados e podem não ter o efeito que se pretende. Mas como ministério, como uma entidade que
deve agregar as diversas entidades para a redução do termo? O que é que se deve fazer para juntar esforços e conseguir ter resultados, talvez, a menos tempo possível? Bom, eu acho que é uma oportunidade. O que se deve fazer é abraçar um pouco aquilo que são as estratégias do governo. O governo está a trabalhar nisso com instrumentos que ajudam. Nesta qualidade, por exemplo, de coordenador destas áreas, nós temos um plano nacional, dentro do plano que tem várias áreas para que independentemente da sua área de intervenção, haja espaço. A prevenção e combate à violência é para todos têm espaço para intervir. Este plano tem áreas estratégicas. Se está na investigação, tem uma ação específica para fazer na investigação. Se é na resposta, que é o que nos preocupa agora, depois de acontecer a violência, o que é que nós devemos fazer? Estão ali, como disse, em cada área estratégica há essas ações e a sociedade civil, como as outras áreas, também estão lá inseridos. O que é importante é conhecermos esses documentos e estarmos abertos. Nós temos fóruns e mecanismos institucionais de comunicação também que existem, onde se reúne a nível central, provincial e distrital. Existem fóruns onde é para discutir assuntos relacionados a como resolver o problema da violência baseada no gênero, no distrito, na província. Então, todos os atores, dependendo da sua área de jurisdição, são chamados para esses grupos multissetoriais para a prevenção e combate à violência. Ok. Saindo dos atores mais no nível macro, mais no nível grande, e a sociedade como pessoas, como indivíduos, de que forma também podem contribuir para ajudar a minimizar ou a combater este problema da violência? Bom, a nossa lei nos diz que a violência é um crime público. Uma das grandes responsabilidades é a denúncia. Agora, com esta lei, se eu calo-me, consinto com o ato de violência, estou a infringir a lei. Então, todas as pessoas na comunidade são convidadas a fazer denúncia quando se depararem com um caso de violência. Somos chamados nas nossas comunidades a criar grupos de conversa, temos que estimular nas nossas comunidades. Esse tempo que antes nós usávamos para os nossos avós usavam para essas conversas, as mesmas estruturas que existem nas nossas comunidades são chamadas para que incluam também nos seus debates assuntos que ajudem a prevenir a violência. Os nossos líderes comunitários, os nossos avós têm os nossos cantos da fogueira, são esses assuntos que devem ser ensinados, como resolver os nossos problemas que não terminem em violência. Tá certo, muito obrigado pela explicação que deu, foi muito valiosa. Eu acredito que quem está em casa também sentiu que há aqui conteúdo muito importante que foi deixado pela nossa convidada para a conversa de hoje e que esperamos que tenha sido muito útil. Obrigado. Nós vamos seguir para as próximas rubricas. As consequências vão desde a saúde até as sociais e que não afetam somente as mulheres, mas a todos nós. Bem, vamos fazer uma curta pausa, voltamos já. Bem-vindos à segunda parte do Asas. Vamos voar direto para Catemba para ouvir a opinião das pessoas sobre o que é, afinal, essa coisa de violência baseada no género. Vamos a isso. O que é violência contra a mulher? Esta foi a pergunta que nos levou até Catembe, em Maputo, e conversar com as pessoas daquela parte do país. Tem a violência psicológica, tem a violência física. A violência, no geral, é o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. As mais vulneráveis. São mulheres. Sofre, sim. É uma realidade. Sofre muito bem. Vários tipos de violência. Um estudo recente das Nações Unidas sobre a violência de gênero revela que mais de 5 mulheres e meninas foram assassinadas por hora em todo o mundo no ano passado. Um dado um pouco mais antigo
revelava que 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo sofreram violência física ou sexual por parte do parceiro ou de terceiros durante a vida. 42% das mulheres vítimas de violência por parte do parceiro relatam lesões como consequência da violência. 30% das mulheres que estiveram em um relacionamento relatam ter sofrido alguma forma de violência física ou sexual na vida por parte de seu parceiro. 20% das mulheres relatam ter sido vítimas de violência sexual na infância. Travar a violência contra a mulher deve ser feita de diversas formas, defendem as pessoas da Catembe. Entendermos que em algum momento a mulher é a base de tudo. Olha, se estamos cá é por uma mulher. Se no lar há harmonia, é porque teve uma mulher que colocou harmonia em tudo aquilo. Porque o homem pode estar ali, né? Mas eu acho que a sociedade vê o homem mais como a pessoa que tem que trabalhar, trazer o dinheiro em casa, mas lá está uma mulher que esse dinheiro, ela tem que gerir o tal dinheiro. Não é só apenas ter o dinheiro, mas também ter uma boa gestão. Nesse caso, as mulheres são as melhores. A mulher também tinha que exigir seus direitos, denunciar qualquer tipo de violência. Tudo aquilo que notar que isso aqui não vai de acordo com os princípios ou não vai de acordo com aquilo que eu quero. Para a mulher também tem que dizer que eu quero isso, isso não quero. Então também ela tem que ter voz. Sim, e o próprio homem tem que respeitar. A denúncia é uma das formas de combater a violência, mas o ideal é evitar que casos de violência ocorram. E isso traria inúmeras vantagens. Hoje em dia, como já há uma emancipação, a mulher pode ocupar qualquer tipo de cargo, ela pode ir à escola, ela pode se realizar profissionalmente, em todas as áreas. Estas são as opiniões das pessoas da Catembe em Maputo. Prefiro viver só que mal amada. Refiro-me a não viver de pancadarias bofetadas, de socorros anhandaieios. Prefiro viver só que mal cuidada, sem compromisso nenhum com os seus maltratos, que só me causam dor e mal descanso. Se for para casar, que me case comigo mesma e não contigo, para virar seu saco de pancadas. E tu, meu mais, fugilando meu corpo, me dando horrores. Prefiro viver só e que engula as suas pancadarias. Prefiro viver tranquila sem suas imposições machistas que ofuscam a minha beleza e asfixiam o meu autoestima. Refiro-me a viver sonhando e sem você oprimindo os meus projetos. Prefiro viver livre de sua violência, ainda que a mim chames amor. Amor de pancadarias. Olá a todos em casa, meu nome é Enguira Zene, sou ativista política, sou escritora, poetisa, atriz e sou desportista. Estou muito feliz em fazer parte do programa hoje. Sejam todos bem-vindos. Ser ativista para mim é junção do ativismo e como sou artista, tudo junto, ativista, mas em poucas palavras, ser ativista para mim é ser livre, poder usar a minha arte de forma política, sem ferir com as sensibilidades de ninguém, mas e ser ouvida por todos, né, e todas, né, não importando o tipo de gênero, se é um gênero feminino, masculino, por aí, mas ser ouvida em forma de liberdade e por aí. No meu caso, sim, uso muito mais a poesia para poder retratar aquilo que as outras pessoas sofrem, aquilo que eu também sofro, porque apesar de ser ativista não quer dizer que não sofro essas práticas, né? Então acabo descarregando tudo através da escrita, escrevendo poesias, histórias daquilo que tenho acompanhado
E é muito gratificante também quando percebo que há um retorno por parte das pessoas que me acompanham, que gostam de ouvir o que escrevo e dá-me mais um boosting, um combustível para eu continuar. Né? E como artistas sozinhos não podemos fazer alguma coisa, assim como estamos a fazer, mas com mais uma mão, todos juntos, podemos recolher resultados, né, satisfatórios e a impunidade contra esses infratores que cometem violência pode até reduzir a número zero mesmo. Já por várias vezes sofri algum tipo de violência e por incrível que pareça, até já sofri por parte de outras mulheres, o que não devia acontecer, assim como com os homens também, contra as mulheres também não devia acontecer, né? O meu motivo principal é a justiça. A justiça que é escassa, que nos falta muito, mas só pelo fato de lembrar que existe a palavra justiça e que todo mundo merece justiça, isso me dá um combustível para eu continuar, né? Para não desistir, porque o caminho não é assim tão fácil. Realizada ainda não, porque é verdade que faço minha parte, né? Que é a chamada de atenção contra a violência, dizendo não à violência contra a mulher e contra mesmo contra os homens. O meu desejo é levar o meu trabalho de ativismo até as zonas mais recônditas, até as províncias, porque já tive a oportunidade de passar por algumas províncias e acompanhei histórias muito chocantes e pretendo fazer isso, mas de forma também a incluir também a língua local, né? Minha língua daqui da Zona Sul é Xixangana e por aí. A arte é só uma das formas de combater este mal chamado violência, Cornélio, baseada no gênero. Mas existem muitas outras formas. E se não fizermos nada, o número de mortes só vai aumentar. E olha, vindo aqui, o número é muito elevado. Aliás, você em casa sabe quantas mulheres por dia sofrem violência? Eu sugiro que veja a seguir. De acordo com as últimas estimativas, quase uma em cada 3 mulheres com 15 ou mais anos de idade em todo o mundo foi submetida à violência física ou sexual por parceiro íntimo, não parceiro ou ambos, pelo menos uma vez na vida. Nos casos mais extremos, a violência contra as mulheres é letal. Em todo o mundo, cerca de 137 mulheres são mortas por seu parceiro íntimo ou por um membro da família todos os dias. e 137 mulheres morrem por dia. Cornélio, sem contar com aquelas que sofrem violência todos os dias e nunca denunciam. São muitas mulheres. Bem, nós terminamos por aqui, mas esperamos que você em casa pense nisso, porque se quisermos ter um Moçambique melhor, temos de ser nós mesmos a construí-lo. E nós estamos a fazer a nossa parte e você pode conferir isso no Facebook, Instagram e YouTube. É só escrever Programa Asas. Obrigado pela companhia. Até para a semana.